Você sabia que por trás de um dos nomes mais difíceis de pronunciar da Bíblia, Nabucodonosor, está a história de um dos reis mais poderosos e fascinantes da antiguidade? A jornada dele é uma montanha-russa de glória, poder, humilhação e redenção. Então, prepare-se, porque hoje vamos desvendar quem foi o homem que transformou a Babilônia em uma lenda e aprendeu, da maneira mais difícil, que todo poder humano tem um limite. Nabucodonosor. Segundo, não era um rei qualquer. Ele assumiu o trono da Babilônia em 605 a.C. e durante mais de 40 anos seu nome ecoou por todo o Oriente Médio. Ele era um estrategista militar implacável. Uma de suas campanhas mais famosas e que mudou para sempre a história do povo judeu foi a conquista de Jerusalém. Imagine a cena: o poderoso exército babilônico cercando a cidade santa. Em 586 a.C., após um longo cerco, as muralhas de Jerusalém caíram. Nabucodonosor não apenas conquistou a cidade, mas ordenou a destruição do Templo de Salomão, o centro da vida religiosa e cultural judaica. Milhares de hebreus, incluindo profetas como Daniel e seus amigos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Esse evento traumático ficou conhecido como o Cativeiro Babilônico, um período de exílio que duraria décadas e marcaria profundamente a identidade do povo de Israel. Mas Nabucodonosor não era apenas um conquistador sedento por poder. Ele era também um construtor visionário. Ele olhou para sua capital, Babilônia, e sonhou em transformá-la na cidade mais espetacular do mundo. E ele conseguiu. Ele ergueu muralhas duplas tão largas que, dizem as lendas, poderiam passar duas carruagens lado a lado em cima delas. Construiu o famoso portão de Ishtar, decorado com tijolos azuis esmaltados e figuras de leões e dragões, um portal magnífico que dava as boas-vindas a todos que chegavam à cidade. Dentro dessas muralhas, a cidade florescia com templos imponentes e palácios suntuosos. E, claro, não podemos esquecer da lenda dos jardins suspensos da Babilônia. Embora os arqueólogos ainda debatam sua localização exata, a tradição conta que Nabucodonosor construiu essa maravilha para sua esposa, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Imagine terraços de jardins exuberantes, cheios de árvores e flores exóticas, erguidos em meio ao deserto, como uma montanha verde artificial. Uma verdadeira obra-prima de engenharia e um símbolo do poder e da riqueza de seu império. Babilônia, sob o seu comando, tornou-se o centro do mundo antigo. Com tanto poder, com uma cidade tão magnífica e com vitórias militares tão expressivas, é fácil entender como o orgulho poderia subir à cabeça de um homem. E foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. A Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 4, nos dá um relato impressionante dessa fase de sua vida. Um dia, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, admirando a grande Babilônia que ele havia construído, o rei disse a si mesmo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Ele se colocou no centro de tudo, esquecendo-se de que todo poder vem, em última instância, de uma fonte superior. E a resposta a esse orgulho foi imediata e devastadora. A Bíblia relata que uma voz do céu declarou que seu reino lhe seria tirado. Naquele mesmo instante, a sanidade de Nabucodonosor foi perdida. Ele foi afastado do convívio humano e passou a viver como um animal selvagem. Seu corpo era molhado pelo orvalho do céu, ele comia capim como os bois, seus cabelos cresceram até se parecerem com penas de águia, e suas unhas se tornaram como garras de pássaros. O homem mais poderoso do mundo foi reduzido à condição mais humilhante que se pode imaginar. Essa transformação radical não foi um castigo sem propósito. Foi uma lição profunda sobre humildade. Durante 7 tempos, ou 7 anos, segundo muitas interpretações, Nabucodonosor viveu nessa condição.
Ele experimentou na pele a fragilidade da vida humana quando desprovida da razão e da glória que ele tanto prezava. Foi um período de completa quebra de seu ego. E então, ao final desse tempo, algo mudou. Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu. Em seu momento de maior fraqueza, ele finalmente reconheceu a soberania de Deus. Ele entendeu que não era ele o Senhor de tudo, mas que existe um Deus nos céus que governa sobre os reinos dos homens e os entrega a quem ele quer. No momento em que ele fez esse reconhecimento, sua sanidade foi restaurada. Seus conselheiros e nobres o procuraram, e ele foi restabelecido em seu trono. E a Bíblia diz que sua majestade e seu esplendor se tornaram ainda maiores do que antes. Nabucodonosor não apenas recuperou seu reino, ele voltou como um homem transformado, com uma nova perspectiva sobre o poder e a vida. Ele mesmo louvou e glorificou o Rei dos Céus, declarando que todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos. Após essa experiência transformadora, Nabucodonosor reinou por mais alguns anos, morrendo por volta de 562 a.C. Sua morte marcou o início do declínio do Império Babilônico. Seus sucessores não tiveram a mesma habilidade e, em poucos anos, a grandiosa Babilônia que ele construiu seria conquistada pelos persas, liderados por Ciro, o Grande. A história de Nabucodonosor é um lembrete poderoso para todos nós. Ela nos ensina que o orgulho precede a queda e que a verdadeira grandeza se encontra na humildade. Mostra que o poder humano, por mais impressionante que pareça, é temporário e frágil. Palácios desmoronam, impérios caem. Mas, como o próprio Nabucodonosor aprendeu, a soberania e o domínio de Deus são eternos. É uma narrativa incrível sobre poder, queda e redenção, mostrando que nunca é tarde para reconhecer a verdade e se humilhar diante de um poder maior. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante e quer continuar explorando as ricas narrativas da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!